Você está sendo influenciado e não está percebendo. A verdade é que nós somos influenciados o tempo todo pelo meio que a gente vive, pelas pessoas que a gente mais convive. Tem aquele ditado que diz: você é a média das 5 pessoas que você mais convive. E eu venho refletindo sobre essa frase há mais ou menos uns 10 anos. Desde que eu me voltei para o desenvolvimento pessoal, eu tenho conseguido perceber mais sobre mim, sobre tudo que acontece ao meu redor. Essa frase tem cada vez feito mais sentido para mim. Eu sou professora, atuo nos anos iniciais, no Fundamental 1, e eu vejo isso no comportamento das crianças e também vejo no comportamento das pessoas que trabalham comigo. Também percebo esse tipo de comportamento na minha família e na maior parte dos lugares que eu frequento, que eu convivo. Eu comecei a estudar um pouco sobre desenvolvimento pessoal, porque algumas situações do meu cotidiano me incomodavam. E nessa busca de me autoconhecer, nessa busca de entender mais sobre a vida e sobre as coisas, eu percebi que em muitos momentos eu precisava me retirar de alguns ciclos de amizades para que eu pudesse me melhorar enquanto pessoa. Por exemplo, certa vez eu trabalhava num local e lá nesse local eles tinham uma cultura de falar da vida dos outros, né? Tinha as panelinhas de fofoca e aquilo me incomodava um pouco no início, porque eu estava nesse desenvolvimento pessoal, porque eu estava nessa busca de me melhorar enquanto pessoa, e aquilo foi me incomodando. Só que com o passar dos meses ali naquele local, eu acabei sendo influenciada e me peguei em certo momento fazendo as mesmas práticas, também falando de pessoas, também agindo da mesma forma. E, mais uma vez, a frase de que você é a média das 5 pessoas que você mais convive ficava ali batendo na minha cabeça. Então, a reflexão que eu quero trazer com essa fala minha, com essa minha experiência em me observar, é que assim, a gente precisa ter cuidado com as pessoas que a gente ouve, com as pessoas que a gente escuta, com as pessoas que a gente convive, com os conselhos que a gente busca, ou aqueles conselhos que você nem pediu, né? E você está recebendo, porque na nossa vida a gente precisa ter o autocuidado de se policiar o tempo todo, né? Para a gente não praticar, não acabar praticando as mesmas coisas que a gente muitas vezes critica nas pessoas. E quando você está nesse meio envolvido, é como os ingredientes do bolo, né? Você tem o ovo, você tem a farinha, você tem a margarina, e todos eles separados, cada um é um cidadão, né? O ovo, a margarina, a farinha. Só que quando você vai misturando, quando eles todos estão juntos, eles ali se tornam uma mistura homogênea e se tornam um só. Então você acaba se tornando aquela pessoa, aquela que julga, aquela que acaba tendo comportamentos medíocres, aquela que às vezes tem comportamentos inadequados, fala inadequada, que talvez se você não tivesse naquele meio você não teria. Se observe, olha para dentro de você, veja se o seu comportamento, se as pessoas que você está ouvindo e convivendo estão coerentes com a pessoa que você está querendo se tornar ou com a pessoa que você é, né? Porque muitas vezes a gente tá numa empresa ou a gente chega num ambiente novo, né, na escola, um aluno, né, como eu comecei falando,
E você ali, para acabar fazendo parte daquele grupo, você acaba descendo para o mesmo nível deles. E acaba tendo comportamentos que talvez você não teria se não tivesse ali. Então, o conselho que eu dou para vocês, né, a dica que eu daria para vocês hoje é dar uma olhada para as pessoas que você está convivendo, né, para essas pessoas que você está abrindo a sua vida, se realmente condiz com essa pessoa que você é ou está tentando se tornar, né, se a sua vida está coerente com isso aí que você está vivendo hoje. E se você não se reconhecer nesse lugar, retire-se. Eu sei que muitas vezes a gente não consegue se retirar do ambiente de trabalho, mas a gente consegue se retirar mentalmente. É difícil? Não é fácil, mas a gente tem que tentar, né? Então, se afasta dessas pessoas, não precisa parar de falar, né? Ou ser mal educado, mas a gente tem que ir aprendendo a se colocar também, né? Ter o nosso lugar no mundo e se colocar, ter empatia, né? Então, um exemplo, né? Na escola acontece muito. Um amiguinho tá fazendo bullying com o outro, e aí, se eu dou risada, já é como se eu estivesse compactuando com aquilo. Então, também não é legal, né? Então, você tá ali numa roda, a gente que é adulto, na sala dos professores, estão falando de alguém, então a gente tem que evitar até os sorrisos, porque senão é como se a gente estivesse compactuando com a fala do outro. E a vida do outro não me diz respeito, não é verdade? Cada um tem a sua vida e faz dela o que achar melhor. Não cabe a mim julgar os atos do meu colega, mas cabe a mim me posicionar se eu estou ou não de acordo com aquilo. Então, se eu não estou de acordo com aquilo, eu só me retiro, né? Então, eu acho que essa é a minha reflexão sobre esse assunto. Eu acredito que se nós olharmos para dentro de nós e tentarmos ser cada dia um pouco melhor do que a gente foi ontem, analisando nossas ações, fazendo boas escolhas de comportamento e ciclo de amizades, a tendência é a gente ser um ser humano melhor, né? Eu estou em busca disso, eu espero que você aí do outro lado também esteja em busca de se tornar um ser humano melhor todos os dias, e é nisso que acredito, e é isso que eu tenho buscado todos os dias.